Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline. Nesse canal eu costumo compartilhar aí um pouco da minha vida aqui na Holanda, com as minhas cachorras também, então tem um pouquinho de pet, tem um pouquinho de maternidade, mas no geral eu tenho compartilhado bastante aí minha vida aqui na Holanda. Eu moro aqui já há 3 meses e o meu bebê nasceu aqui, então eu cheguei aqui na Holanda com 7 meses de gravidez. E eu tô há um mês com meu bebê já nascido aí, tô com um mês de pós-parto. E aqui, nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar um pouco com vocês como foi o meu parto, então fazer o meu relato de parto aí para vocês que têm curiosidade de saber como é um parto natural aqui na Holanda. Vou fazer dar um contexto antes do dia do parto em si, para que fique um pouco claro alguns detalhes, e vou compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, começando pela data do nascimento do Benício, que foi no dia 19 de junho, de madrugada, 3h13 da manhã. Vou fazer uma retrospectiva, né? Então, ele nasceu dia 19 e eu já comecei a sentir as dores de dilatação no dia 18 pela manhã. Já estava super ansiosa para ter aquele aplicativo de contagem, de contração e etc. Enfim, eu estava super na expectativa, a gente estava esperando bastante. Aquela semana era a semana que eu fazia 40 semanas, então aqui na Holanda eles esperam que até a semana 42. Só aí que eles vão para indução do parto natural, né? Natural não, normal, indução do parto normal. E se não conseguirem, aí sim que você vai para uma cesárea. Mas, assim, eles fazem de tudo para que você tenha um parto normal. Então, eu queria muito que o Benício viesse com 40 semanas. Primeiro porque eu queria que ele nascesse logo. E eu também não queria chegar na semana 41, na 42 e ter que optar pela indução. Eu queria realmente que, se fosse para ser normal, que fosse natural, que fosse sem indução, que fosse sem anestesia. Eu realmente achava que eu podia ter o parto sem anestesia, porque eu estava lendo algumas coisas durante a gestação que eu via literaturas falando que a anestesia fazia mal pro bebê, enfim. E aí eu falei, poxa, se eu vou já vou sofrer, né? Sofrer ali a dor, já vou sentir a dor do parto normal, vamos embora então, né? Vamos se jogar e eu não quero ter anestesia não, vamos que vai dar certo e tal. Eu tava muito com essa positividade. Eu acho que o curso em Amsterdã me deu essa coragem, né? Pro parto, pro dia do parto. Então, no dia 18 de manhã começou ali aquelas dores, né, das contrações, muito espaçado, então era 2 contrações e aquela dor lá, aquela cólica mais forte, 2 por hora, então assim, tava bem espaçado, eu tava curtindo a ideia de estar começando, né? Um detalhe que acho que não é muita gente que aqui compartilha é que algumas mulheres no, no pré-parto, no pré-trabalho de parto, costumam ter diarreia. E eu tive. Então, antes do dia 18, do dia 16 para o 17, eu já comecei a ter muita diarreia e eu achei que eu estava com infecção intestinal, que eu tinha comido alguma coisa ruim e que me fez mal, porque eu sentia muita dor, muita cólica. E, enfim, a gente até chegou a ligar para emergência aqui. E aqui a emergência é uma coisa que, né, a gente ligou porque eu tava com muita dor, eu tava sangrando. E a gente ligou na emergência porque eu falei, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, preciso ir pro hospital. Não é trabalho de parto, a gente já tinha falado com a parteira, né? Não é trabalho de parto, eu preciso ir no hospital. E aí a gente ligou para a emergência e a emergência já redirecionou a ligação para as minhas parteiras. Ou seja, não iam tratar do meu caso, ainda que não fosse meu parto, né? Aqui eles só mandam realmente uma ambulância em caso de vida ou morte. Enfim, então eu tive esses sinais, esse sinal especial com essas cólicas
do dia 16 para o 17. E aí, depois que as cólicas, a diarreia, enfim, em si, as dores de cólicas melhoraram, aí sim, no dia 18 eu já estava me sentindo melhor, né? E aí sim eu comecei a sentir as dores de contração e todo aquele processo. E naquele comecinho, eu estava até empolgada, né, registrando as coisas no aplicativo. E quando tinha dor, eu sentava, conseguia me controlar. Comecei a praticar a respiração que a gente tinha aprendido no curso, lá em Amsterdã. E aí foi apertando, mesmo espaçado, mesmo sem nenhum ritmo, foi apertando as dores, foi ficando mais dolorido, eu já não estava mais tão animada assim. E aí, próximo ali do fim do dia, umas 6 da tarde, eu já estava com muita dor, muita dor. E aí eu falei pro Sandro, meu marido, eu falei, meu, liga pra parteira, eu tô com muita dor. E aí a parteira veio em casa, e aí, enfim, o detalhe é que a gente escolheu como se fosse uma clínica, um consultório de parteiras, então é uma equipe de parteiras, e elas trabalham por turno. Então, essa parteira que veio me atender, a gente não conhecia ainda. Não é algo ruim, mas seria legal se a gente já tivesse tido alguma relação com ela ali, ela já conhece a gente já conhecesse ela, mas enfim, é só um detalhe, né? E aí ela chegou, conversou comigo, tentou entender e etc. Ela falou assim, olha, eu posso ver quanto que você está de dilatação? E aí ela fez a medição, fez o exame, né? E eu tava com 1 centímetro de dilatação. E eu já sentia muita dor. E ela falou, olha, com 1 centímetro de dilatação, eu não posso te levar para o hospital. Porque eu já tinha optado por ter o parto normal dentro do birth center, não em casa. Eu acreditava que no hospital eu poderia ter acesso a uma estrutura um pouco melhor para o momento do parto. E na minha casa eu teria, sei lá, minha cama, um sofá, uma cadeira normal. E eu não queria, eu queria que eu tivesse um ambiente mais estruturado. E aí ela falou, eu não consigo te levar para o hospital com 1 centímetro de dilatação. A gente vai ter que esperar. Isso era 6 horas da tarde. E aí ela falou, olha, vamos esperar, eu volto aqui às 9 da noite. 9 da noite chegou, eu já tava com muita dor, muita dor. E quando ela chegou, eu falei, eu não aguento mais, tô com muita dor, não consigo mais aguentar. Aí ela fez de novo o exame de toque e ela falou, olha, você tá com 3 centímetros. Eu ainda não consigo te levar para o hospital. Mas, se você sentir muita dor nas próximas horas, você me liga e eu volto aqui. Eu já não estava mais aguentando, mas eu pensei, vou ter que esperar, então não tem muito o que fazer. E isso foi 9 da noite, quando deu 11 da noite eu já não estava aguentando mais, eu sentia muita dor, muita dor. Uma mulher, uma conhecida aqui, amigo nosso, falou que era uma dor, que eu ia sentir uma dor que ela sentiu na experiência dela, que é como se estivessem torcendo assim, a base da barriga, né, o útero, onde você sente ali a cólica normalmente. Que a dor era essa, mas que com a respiração certa super dava certo. E eu tava ali na expectativa de que isso ia dar certo em relação à respiração, né? Mas não, com respiração, sem respiração, com tudo que eu tinha aprendido no curso, não dava, eu tinha muita dor. Pra mim em especial, era uma dor muito intensa. E aí deu 11 da noite e aí meu marido falou, você quer que eu ligue pra ela? Eu falei assim, eu preciso que você ligue agora e eu não quero ter parto normal sem anestesia. Eu preciso de anestesia, eu não tô aguentando mais. E aqui uma coisa que eu não sabia é que eles não a parteira em si não oferece anestesia pra você. Ela não fala assim, quer tomar uma anestesia? Então, vamos embora. E ela falou, olha, eu não posso te oferecer anestesia. Você precisa me pedir. Você acha que você aguenta, né? Como é que tá? Aí eu falei, desculpa, mas não, eu preciso de anestesia. E o detalhe é que, se eu peço pela anestesia,
Ela me leva até o hospital e quando chega o médico para dar anestesia, ela tem que sair. Então, quem faz o parto é o médico que estiver lá, não é mais ela. E aí eu falei, poxa, eu já não conhecia ela, mas já era né, um grupo, né, uma equipe que estava mais próxima de mim, que me conhecia, mas eu não estava aguentando mais, não dava para eu ter essa opção. E aí eu falei para ela, não, eu preciso de anestesia, eu preciso ir agora pro hospital. E eu, né, com muita dor ainda na cama, com muita dor, ela começou a ligar para os hospitais aqui na cidade e todos os hospitais na cidade estavam cheios, não tinha vaga. E ela estava falando, né, eu estava no quarto e ela falando no telefone em holandês, só que algumas palavras você acaba entendendo, né, são similares ao inglês, enfim. E eu só entendia isso, que estava cheio, que estava cheio. Ah, que pena, tá cheio. Caramba, que semana cheia. E aí eu falei pro Sandro, eu falei, Sandro, não tem como, não é se achar, vai ter que achar em qualquer lugar, eu preciso sair daqui. Eu já tava ficando muito nervosa. E aí ela conseguiu então uma vaga no hospital na cidade próxima daqui, que se chama Zandan, que fica uns 30, 40 minutos daqui. Enfim, conseguimos o lugar no hospital, a gente saiu de casa, era meia-noite e meia, mais ou menos, em direção a esse hospital em Zandan. A gente chegou lá quase 1 da manhã, quase 1 da manhã. Eu tava com muita dor, muita dor. E aí, detalhe, né? Durante o dia, saiu um pedaço do meu tampão, então eu consegui ver isso no banheiro. E quando eu me levantei da cama pra ir pro carro, pra ir pro hospital, a minha bolsa estourou. Então, assim, eu já tava com. É uma dor assim. Eu não consigo descrever a dor que eu senti. Essa foi a minha experiência. Enfim, entrei no carro, fomos para o hospital, chegamos em Zandan, chegamos no hospital, me colocaram numa cadeira de rodas, eu não conseguia, minhas pernas doíam tanto, a dor, a cólica saía daqui, da região, né, da base da barriga, e pegava o meu quadril e descia para minhas pernas, que a minha perna, eu não conseguia ficar em pé, de tanto que tremia a minha perna de dor. E aí a gente me levaram na cadeira de rodas até o quarto ali que estava reservado para mim. E aí nesse quarto fica eu, meu marido, a parteira e uma enfermeira auxiliar da parteira. E só, mais ninguém. Então eles começaram com a parte burocrática, de cadastro, e meu Deus do céu, quando que vai começar, quando que vai começar, quando que vai começar, por favor, eu preciso de remédio, eu preciso de anestesia, eu preciso de anestesia. E aí ela falou, Aline, antes da anestesia, eu vou fazer de novo o exame para ver com quanto que você está de dilatação. E aí quando ela foi checar o tamanho ali, né, da dilatação, quantos centímetros estava, ela falou, Aline, você já está com 8 centímetros. Eu não posso te dar anestesia agora. Você já está pronta para parir. E aí meu mundo caiu. Eu falei, não, você falou que ia me dar anestesia, eu quero anestesia. Eu não consigo, não vou conseguir sem anestesia. Ela, desculpa, eu sinto muito, eu sinto muito. E eu fiquei desesperada, porque eu não imaginava, eu não conseguia aceitar que eu ia passar, sei lá quantas horas, sentindo aquela mesma dor ou uma dor maior. Era desesperador, eu tava assim, desesperada, eu não conseguia, não tinha uma posição que eu ficasse mais confortável, eu sentisse menos dor. Aquilo estava piorando, a dor estava piorando. E aí ela falou, olha, de 8 para 10 você vai fazer muito rápido, eu não posso te dar anestesia agora, você está quase parindo. Então eu acabei dilatando aí 5 centímetros em 30, 40 minutos. Por isso eu acredito que a dor estava tão intensa. Enfim, começamos aí o trabalho de parto em si com ela perto de mim e assim, a experiência, vendo agora de fora, sem dor, sem nada, depois de um mês,
é muito bonita, assim, né? A parteira, ela realmente é muito humana, tentou me deixar ali o mais forte, corajosa, acreditando em mim, você consegue, etc. Na hora eu não queria ouvir nada daquilo, eu só queria que o meu bebê saísse, eu queria que acabasse aquele trabalho todo. Mas eu, olhando de fora agora, eu vejo o quanto foi bonito, quanto foi cheio de apoio, cheio de carinho, cheio de cuidado. E aí isso começou mais ou menos 1h e pouquinho da manhã, 1h11 da manhã, mais ou menos. Então ela tentou ali, em algumas posições, fazer com que o bebê fosse descendo, né? Isso também é uma coisa que eu só me dei conta depois, porque na hora eu achei que ia ser super rápido, eu achei que realmente fosse só começar as contrações, a dilatação acontecer, começar as contrações, eu fazer força até o bebê sair. Mas tem um processo, né, até ele vir enfim, até ele sair de fato. E então eu fui fazendo algumas posições, fiquei na cama, fui pra cadeira que tem aquele espaço no meio, né, uma cadeira de nascimento. É, sentei na cadeira também, só que me fez mal, não gostei, enfim. É, fiquei de quatro apoios, também me fez mal, porque minha cabeça estava estourando assim de pressão. Na verdade, o que funcionou para mim realmente foi deitada na cama, que eu estava me sentindo mais confortável, que eu conseguia descansar, às vezes entre uma contração e outra, eu conseguia estar deitada ali e fechar os olhos né, relaxar um pouco. Enfim, durante todo esse processo, meu marido comigo, ela comigo também, dando super apoio, tomando muito cuidado, ela não queria que eu sofresse nenhuma laceração, então ela estava sempre com um paninho quente, enfim, me ajudando muito. Aqui eles têm um costume muito legal, não sei se acontece isso em outros lugares, mas eu achei isso super respeitoso aqui, que é tudo que ela ia fazer, ela perguntava se eu permitia. Então, você me permite ver você me permite tocar na cabeça do bebê? Eu quero ver como que tá o posicionamento dele dentro de você. Você me permite fazer isso? Você me permite fazer não sei o quê? Então, ela sempre pedia permissão, antes de me tocar, e me explicava tudo o que ela ia fazer. E até teve um momento que ela pediu, eu posso tocar aqui pra ver não sei o quê. E aí começou a me incomodar muito e eu falei pra ela, para. E na hora ela parou. Então, assim, eu achei todo o processo muito respeitoso, muito acolhedor, muito cuidadoso. Enfim, depois de tudo isso, de todas as posições ali, 3h13 da manhã, então o Benício nasceu. E, enfim, também, né? Olhando de fora, aquele momento, sem dor, sem sentir agora a dor, né? É uma experiência única na vida. Eu acho que ninguém consegue ter uma experiência similar a essa. É algo único, especial. Você sente que eu ouvi algumas mães falando isso e eu achava, ai, que clichê. Mas você se sente tão poderosa, você sente que você pode tanto, que você é capaz de fazer com que um bebê, né, que um ser vivo nasça daquela forma. Então, é, é muito especial. Foi um momento muito lindo. É claro, com muita dor. Eu percebi que a dor da contração em si, né, durante o processo de dilatação, é uma, e a dor da expulsão é outra. Então, quando eu comecei a sentir aquela vontade de expulsar, era uma dor totalmente diferente. Era uma dor era como se você estivesse realmente fazendo alguma coisa. Era uma dor não era só uma dor de dilatação.
era uma dor e você tem que fazer algo. Eu senti que era uma dor diferente, não sei se isso é normal, ou se foi algo muito particular meu, da minha experiência, mas eu senti que era algo diferente. E bem no final já, né, na hora realmente da expulsão, que o Benício já estava nascendo, ela me orientando enfim, falando um pouco, né, meio que quase narrando ali o parto. Olha, agora você vai sentir mais ardência, agora você vai sentir isso, agora você vai sentir aquilo. O final ali, as últimas 3 contrações é uma sensação de poder, de realização e de alívio, literalmente, né, de você sentir que o trabalho do parto passou e que ele tá ali já, enfim, chorando na sua frente, sabe? Então é algo inesquecível. E muitas mulheres também falam que a dor do parto você esquece. E eu sempre achei também que era muito, querem romantizar. Não. Claro, eu lembro da dor, eu tenho filmado todo o parto, então não tem como eu esquecer, mas realmente eu não consigo lembrar a sensação da dor. Então, acho que é por isso que muitas mães aí têm o segundo, terceiro, quarto filho normal, né, de parto normal, porque acaba que você não se lembra da dor que você sentiu. Bom, então, Benício nasceu 3/13. Eu tenho um vídeo aqui, um short, que eu fiz uma montagem aí com umas principais cenas do parto. O Benício nasceu, já nasceu chorando, e ela já tirou ele de mim, né, de dentro de mim, já colocou no meu colo. Algo mágico, mágico mesmo. Tava muito ansiosa para ver o rostinho dele e foi uma sensação muito, muito gostosa ter ele no meu braço. E ela estava se preocupando tanto com esse momento, né? Que a gente estava filmando todo o parto, que ela tirou ele de mim, ela coloca ele no meu colo e o meu marido estava do meu lado filmando também. E quando ela coloca ele no meu colo, ela coloca ele de costas pro meu marido. E aí quando ela se dá conta, ela pega de novo e vira o bebê pro meu marido. Então eu achei isso também bem cuidadoso, sabe? Dela querer que a gente tivesse as melhores recordações daquele momento e que meu marido também pudesse ver o bebê de frente, né? Então ela coloca ele no meu colo e para que a gente tivesse aquele momento, né, da pele com a pele. E foi lindo, foi lindo. Eu amei ver ele. Ele é a minha cara. E foi uma sensação única. Eu assisto esse vídeo já há um mês, todos os dias, porque, de novo, né? A dor é muita, mas hoje, se eu precisasse passar por tudo isso de novo só pra ver a carinha dele, eu passaria. Passaria 1, 2, 3 vezes. Porque foi foi muito bonito. A minha expectativa é que eu pudesse ter uma cesárea, mas a realidade foi muito melhor que isso. Foi muito melhor do que as minhas expectativas. A gente preparou playlist, a gente preparou banheira, a gente, né, viu como é que a gente viu como é que a gente podia alugar uma banheira no hospital. Enfim, a gente preparou roupa, o Sandro levou sunga, porque disseram que ele também podia entrar na banheira comigo, na piscina, né, na piscina de parto. Enfim, a gente preparou tudo, mas imaginando que ia ser de uma forma e foi muito, muito, muito melhor. E aí, bom, depois que ela me deu ele no meu colo e a gente ficou ali curtindo, ela explicou que teria que esperar o cordão umbilical parar de pulsar
para que a gente pudesse cortar. E eu estava preocupada em relação à placenta estar dentro de mim, né? Porque eu sempre vi vídeos e ouvi falar de situações onde a placenta fica, ou parte da placenta fica dentro da mulher e acaba tendo complicações e etc. Então eu fiquei preocupada com isso. Eu falei, você não vai tirar a placenta de dentro de mim? E aí ela falou que ela ia tirar depois que ela cortasse o cordão umbilical. E eu falei, não, eu queria que você tirasse agora. E aí ela tirou, eu fiz a expulsão da placenta, né, com a orientação dela, e aí a placenta ficou para fora com o cordão umbilical ainda preso nele. Ela falou que isso se chama lotus birth, que é quando a placenta está fora do corpo e ainda ligada no bebê. O cordão ficou pulsando ali quase meia hora, eu acho. Não sei se isso é normal, enfim, não perguntamos nada, a gente só ficou esperando realmente parar de pulsar. E aí quando parou de pulsar, o Sandro cortou. O cordão umbilical, enfim, a gente filmou. Foi bem especial também. Enfim, como eu falei, só tinha a parteira e a enfermeira. E aí depois que elas, enfim, fazem algumas coisas lá, ajudam com o bebê, colocam uns paninhos quentes para ele manter a temperatura e etc. Elas deixam a gente a sós, então eu achei isso bem legal também. Tanto a parteira quanto a enfermeira saem do quarto e só fica eu, meu marido e o bebê. Então a gente ficou ali um tempinho junto, nós três. E aí depois elas voltam, né? Aí fazem toda a parte de exames físicos, né? Tipo um check-up ali de nascimento, de orelha, língua, enfim, as partezinhas todas do corpo do bebê. E é isso. Em teoria, logo depois que o bebê nasce, aqui na Holanda, né? Eles nem fazem com que você chegue muito cedo no hospital para ter o bebê e não querem que você fique muito tempo depois que o bebê nasce para você sair. Então, em teoria, eu deveria fazer a parte burocrática, né? De pegar a documentação, os registros, etc. para ir embora. Me deram café da manhã também, né? Porque isso já era entre 5 e 6 da manhã, eu acho. Então deram café da manhã pra mim. E falaram, ó, agora você vai ter que fazer xixi antes de ir embora e tomar um banho. Eu tentei me levantar, não consegui. Minha pressão baixou, fiquei com a vista toda preta e minhas pernas não me aguentavam. E eu falei, olha, eu não consigo ficar em pé, não vou conseguir tomar banho agora. Então tentaram fazer isso 2 vezes, eu não consegui me levantar. Tava sentindo muita fraqueza mesmo, eu perdi 700 ml de sangue durante o parto. E aí tentaram 2 vezes, não consegui levantar, e aí eu falei, ó, desculpa, mas eu tava até com vergonha de ficar ali, porque eles meio que já te aceleram pra você ir embora. E aí eu falei, ó, desculpa, mas eu não vou conseguir levantar sem passar mal. Se eu levantar daqui, eu vou cair. E aí falaram com um médico, em nenhum momento eu vi a cara de um médico, de uma médica, não. A enfermeira falou com o médico, e aí o médico falou que tiraram um exame, tiraram sangue meu para fazer exame para saber como é que tá o meu ferro. E aí disseram que realmente meu ferro estava baixo, que eu devia ficar umas horas mais. Tirei um cochilo, preocupada em estar ali. E aí já trocaram de turno, aí já veio outra enfermeira, um pouco mais, sabe, tipo, já acelerada. Ah, vamos tentar levantar de novo, vamos tentar levantar de novo. Aí levantei, ela me ajudou, tomei banho, fiz xixi e a gente foi embora. Então foi algo bem muito prático, assim, sabe? Sem muita cerimônia. Já teve seu bebê, agora você tem que ir pra casa. É isso, basicamente. E já nessa altura do campeonato, a parteira já tinha ido embora também. Então ela faz o parto, faz esses exames gerais. Eu tive laceração, ela deu um pontinho, mas como eu falei, ela fez de tudo durante todo o processo de parto para que eu tivesse menos dano possível durante o parto, né, em relação ao corpo. Então ela deu um ponto, mas tive que cuidar depois do ponto dessa laceração. E então ela termina o papel dela e já vai embora. Então a gente realmente fica aos cuidados do hospital. E aí depois que eu tomo banho e faço xixi, o hospital dá o papel pra mim, arranja uma cadeira
de rodas, me senta ali e ó, beijos e tchau. Ninguém nem acompanha a gente até o carro, até a porta, não, não tem isso. É realmente um lugar só para você ter o seu filho e ir embora. E também teve a parte de amamentação, né? Então a enfermeira tentou fazer ali com que o Benício se alimentasse, mas é tudo tão rápido, essa parte eu achei ruim. É tudo tão rápido que não deu nem tempo de eu entender o que eu tava fazendo ali, né, da parte da amamentação. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu nunca tinha feito aquilo, então ela tentou ali, não deu, e já tirou ele do meu colo, foi dar uma mamadeirinha com fórmula para ele se alimentar. É, Então isso foi meio assim, meio acelerado, né? Mas isso é normal aqui. Eles realmente têm o ambiente de hospital ali para que você tenha o bebê e vá para sua casa. Por isso que algumas pessoas realmente optam por ter em casa, porque, enfim, já que você não vai precisar sair da sua casa e ir para um lugar só para ter o bebê e voltar, né? Então, em questão de horas. E foi isso. Então a gente pegou o que tinha para pegar ali de documentação para fazer os registros depois na semana, né? Na prefeitura e fomos para casa. E aí a gente chegou em casa, era meio-dia mais ou menos, então a gente ficou 12 horas fora, né? A gente saiu meia-noite e pouca do dia 19, e chegou ali meio-dia do dia 19. E aí a gente já chega em casa já com o serviço, né? Eu fiz a ligação para acionar esse serviço que chama, acho que é Cransorg, não me lembro muito bem, que é tipo uma enfermeira, eu acho que elas não são enfermeiras, mas elas são profissionais especializadas na saúde aí, desse pós-parto, que ela fica comigo 6 horas por dia, durante uma semana, ela vem todos os dias para minha casa e me ajuda com amamentação, com o sono do bebê, com como que eu troco o bebê, como que eu dou banho no bebê, enfim, de forma geral, ela me ajuda com todas as informações que são importantes que eu saiba durante essa uma semana, além de me ajudar com lavar roupa, lavar louça, lavar banheiro, aspirar a casa, enfim, por aí vai. Isso tudo pensando no bem-estar e que a mãe consiga estar 100% disponível e preocupada ali, né? Dando atenção 100% para o bebê e não para as questões da casa ou por alguma preocupação que eu venha a ter. Então, isso também é super, super legal. Bom, então, em resumo, acho que foi tudo isso. De forma geral, aí, né, para resumir todo o relato, as minhas expectativas eram muitas em relação ao parto, que eu queria que fosse cesárea, não normal. A anestesia, que depois que eu aceitei que seria normal, eu queria ter anestesia. Enfim, todas as expectativas que eu tinha, a playlist que eu achei que eu ia ouvir, a banheira, né, a piscina ali de parto que eu achei que eu ia ter, enfim, tudo que eu tava esperando que ia acontecer, ou que eu ia sentir, ou que eu queria que fosse, não aconteceu, mas a realidade, aquilo tudo que eu senti, que eu vivi, foi 1000 vezes melhor. Foi um parto lindo, humanizado, natural, com meu marido do lado, com uma parteira super gente fina, super bacana, que cuidou muito de mim durante todo o processo. Então a realidade foi muito melhor do que eu esperava e ter gravado tudo e ver, né, conseguir repetir aquele dia, aquelas horas, aquele momento, e principalmente o momento que o Benício chegou e que ela colocou ele no meu colo, é um sentimento inexplicável. Que bom que eu tenho isso gravado para poder mostrar para ele quando ele crescer, para eu poder ver milhares de vezes, que eu não me canso de ver esse momento. É tão especial e tão único na minha vida. Nunca um parto vai ser igual ao outro, então ainda que eu tenha mais um filho, nunca vai ser igual.
E antes eu falava, né? Na primeira semana eu falei muito de não, é impossível esquecer essa dor, eu não quero mais ter parto normal. Se a gente for ter mais um filho, eu quero ter um filho no Brasil e eu quero cesárea, eu não vou passar por isso de novo. E aí depois que você começa a passar por mais semanas, depois de um mês, né? Agora eu fico pensando que eu passaria de novo, né? Como eu falei, eu passaria de novo por tudo isso, só pra ver a carinha dele de novo. Então, eu não acho que vai ser diferente se eu tiver outro filho. Eu acho, né? Não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que eu me sinto aí pra próxima vez. Se tiver a próxima vez. Bom, pessoal, então acho que é isso. Foi tudo isso aí, a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado dos meus detalhes e aí de como eu narrei a história toda pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram saber que eu não contei nesse vídeo, me deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. E é isso, aproveita, depois deste relato enorme, aproveita, deixa um like aí, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e compartilha também, caso você tenha alguma mamãe aí, futura mamãe, que vai ter um bebê aqui na Holanda ou não, porque esse relato também serve para quem tem interesse em ter um parto normal. Compartilha com essa pessoa também, compartilha com essa futura mamãe aí que tenha vontade de saber como foi a experiência de outra mãe num parto natural em outro país, tá bom? E é isso, muito obrigada e um beijo.